Bem, essa safra de milho é uma safra que está sendo muito grande, né? A maior safra de milho do país e também no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul nós vamos colher mais de 9 milhões de toneladas, a nossa estimativa é de 9,2 milhões de toneladas. Isso é uma safra em grãos, em quantidade maior que a própria safra de soja, que é a primeira safra, a principal safra do estado. E isso está trazendo algumas dificuldades e a principal delas é a questão do preço, que o produtor ele não está sendo, definitivamente, ele não está sendo conseguindo uma remuneração, ele não está conseguindo alcançar a rentabilidade através dos preços que estão sendo praticados. No nosso estado, o preço tem diversas situações, né, mas um preço médio que nós poderíamos considerar algo em torno de 15 a 16 reais, para um custo de produção de R$ 2.500 por hectare. Isso é bem superior à média produzida. A gente, na ProSoja MS, a nossa estimativa é de uma safra de 85 sacas por hectare. E isso, nesse preço que fica muito distante do produtor conseguir cobrir os custos de produção. Então é muito preocupante, realmente, de fato é muito preocupante essa safra de milho e traz aí enormes consequências, sem sombra de dúvida, para a produção, a continuidade dessa produção. E assim, e qual que é a média de custo, né, por hectare nesta safra? Houve um aumento? Essa safra teve um aumento nos custos de produção, vamos colocar assim, pegando entre o milho convencional, o BT mais RR, né, que são as tecnologias implantadas, embarcadas no milho. A média dessas três safras é um custo de R$ 2.500 por hectare. É o custo total, né, quando a gente coloca todos os insumos, depreciação, enfim, todos os custos chegam a R$ 2.500. Se a gente for colocar em um preço médio de R$ 16, precisaria de 153 sacas por hectare. A média que nós estamos estimando para o estado é de 85 sacas por hectare. Então, é uma safra realmente complicada, de um gargalo muito grande nessa situação de rentabilidade. O prejuízo acontecendo aí, né, para os produtores. É claro que isso não podemos falar de uma forma geral, porque tem aquele produtor que conseguiu fazer um contrato antecipado, conseguiu vender um pouquinho melhor, aquele conseguiu ter um custo de produção um pouco menor, enfim. Mas as médias são essas e é realmente preocupante. E veja, é complicado a gente dizer, dentro de uma safra histórica, dentro da maior safra de milho que o Mato Grosso do Sul está colhendo, dentro de uma produtividade histórica e a gente tendo aí dificuldades. É a chamada crise de silo cheio, né? Onde a gente produz bem, colhe bastante, porém o preço ele não ajuda a transparecer a rentabilidade. E a Conab dobrou a quantidade do milho ofertado, né, para o estado a pedido do setor. Mas essa quantidade ainda é muito baixa considerada a safra aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Então, assim, o que deve acontecer em relação a isso? Uma das formas do produtor conseguir melhorar a sua rentabilidade diante dos baixos preços ofertados ao milho é o prêmio para a garantia do preço mínimo, né? Então, para garantir o preço mínimo nas diversas regiões do Brasil, e inclusive aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o governo federal, através do Ministério da Agricultura, através da Conab, ele lança prêmios, leilões de prêmios para cobrir essa diferença entre o preço de mercado e o preço mínimo. O preço mínimo do milho no Mato Grosso do Sul é R$ 19,21. E para poder alcançar, se a gente fala aí no mercado entre 15 e 16 reais, para chegar a essa diferença do produtor conseguir ter a garantia dos 19,21, o governo federal ele tem esses leilões dos prêmios de duas modalidades, né? O PEP e o PEPRO. Então, nessas duas modalidades, o último leilão foi ofertado 60 mil toneladas de PEP e 60 mil toneladas de PEPRO, que é um volume ainda muito aquém da necessidade do Mato Grosso do Sul. Visto que o estado do Mato Grosso, por exemplo, que tem várias dificuldades de precificação também com o Mato Grosso do Sul, ele está levando boa parte dos volumes desses leilões, porque ele já tinha uma condição anterior
de preços baixos, mas o Mato Grosso do Sul tem também uma necessidade muito grande. Nós vamos colher 9 milhões de toneladas. Os 3 primeiros leilões foram de apenas 60 mil toneladas na soma entre PEP e PEPRO, e esse com apenas 120 mil toneladas a soma. Quer dizer, ainda temos um volume muito pequeno, precisamos muito mais, de muito mais volume desses prêmios para poder garantir escoar a produção, garantir o preço mínimo para o produtor rural conseguir diminuir os impactos dessa baixa rentabilidade que ele está encontrando nessa safra. Quais são as ações da ProSoja para amenizar o problema de carência dos armazéns? Bem, o problema da armazenagem, das dificuldades de armazenagem, ele é crônico no Brasil e no Mato Grosso do Sul. É crônico porque ele necessita de um altíssimo investimento para se resolver esse problema. O Mato Grosso do Sul vai colher esse ano mais de 17 milhões de toneladas de grãos, entre soja e milho. E nós temos um espaço de capacidade para armazenagem de apenas 8 milhões de toneladas. Entenda que é menos da metade que o Estado produz. É claro que existe uma diferença entre a período de colheita da primeira e a segunda safra, e nessa diferença uma boa parte escoa dessa produção. Mas nós iniciamos a segunda safra, a safra de milho, essa safra que nós estamos colhendo, com uma capacidade de armazenagem muito baixa, porque tem ainda muito soja da safra estocado, sem ser comercializado, que é claro, o produtor está buscando o melhor momento para poder comercializar a sua safra. E vem essa nova safra, que é muito grande, é maior, a quantidade que vai ser colhida é maior do que a própria capacidade total de armazenagem do nosso estado. E isso não se resolve de uma forma simples, porque precisa de muito investimento. A ProSoja MS está tendo diversas ações para poder diminuir esses impactos. A primeira delas foi quando nós buscamos os prêmios para a garantia do preço mínimo, e isso contribui de forma significativa a escoar a produção de uma forma mais rápida. Então, se a gente consegue o prêmio, a gente consegue garantir o preço mínimo para o produtor ele consegue fechar a planilha de custo de produção dele, ele vê que com aquele preço mínimo ele consegue garantir uma certa rentabilidade, e aí ele comercializa a sua produção. Essa produção sai dos armazéns, desocupa o espaço, vamos colocar assim, e dá espaço para um novo produto poder entrar. Então esse foi o primeiro passo para buscar diminuir esses impactos da falta de armazenagem. O segundo foi um trabalho que nós fizemos junto à Conab para poder abrir, vamos dizer assim, a Conab ela tem alguns armazéns, por mais que sejam pouca a quantidade de armazém que a Conab tem, mas ela tem uma quantidade de armazéns no nosso estado, distribuída no nosso estado, e que não estava sendo utilizado, porque a Conab ela não estava com produto dentro desses armazéns. Então procuramos a Conab aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a superintendência da Conab, procuramos um apoio aí do senador Valdemir Moca, que nos apoiou de forma significativa nisso. Ele, com a proximidade que ele tem com o ministro Blairo Maggi, conseguimos fazer com que a Conab abra esses armazéns que ela tem dentro do estado para o produtor poder depositar uma parte dessa enorme safra que nós estamos colhendo dentro desses armazéns. E outro, aí seria a longo prazo, né? Porque não podemos imaginar, essa é uma safra única, tem outras safras que estão por vir, e esperamos que elas continuem assim, continuem num grande volume, porque não é problema, a gente não pode ver como um problema colher uma enorme safra, a gente tem que ver para resolver os gargalos. Então estamos buscando com que o governo federal consiga fazer planos de incentivo, principalmente na taxa de juros, conseguir uma taxa de juros menor para esse tipo de investimento, que é um investimento estratégico para o país, e aí sim o produtor rural poder conseguir captar esse recurso para poder construir os seus mais armazéns, aumentar a capacidade, porque não podemos imaginar que essa é uma solução que o governo, o estado ou a União ela vai resolver. Ele pode criar mecanismos de facilitar a solução, mas quem vai acabar fazendo construção e imobilizando esse recurso e construindo esses maiores espaços tem que vir do produtor rural. E para a gente finalizar, quais são as expectativas, né, para o fim desta safra de milho? Nós estamos aí numa safra que já colheu cerca de 70% dela já foi colhida, apenas 40% foi comercializada.
E caminhou muito bem até o momento. Agora, principalmente no sul, no sul do estado, algumas chuvas aí que deram uma parada na colheita, mas ela avançou muito bem nos últimos dias. O clima seco que nós tivemos aí no mês de julho, início de agosto, proporcionou uma boa evolução da colheita de milho. Ainda tem algumas regiões que, por dificuldade de espaço, então acaba a lentidão de poder abrir novo espaço para poder armazenar o milho. De repente dá uma segurada na colheita, mas ela avançou bastante. A gente está com 70% colhido. É uma safra que está bem avançada a colheita e as previsões aí mostram que nos próximos dias vai abrir o tempo e vai dar condições de continuar essa evolução. Ela vai se finalizar muito bem e dentro dessa expectativa de cerca de 9 milhões de toneladas.